série dos 7 eu sous, 7 eu sou de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre a porta das ovelhas. Vamos iniciar aqui no livro de João, capítulo 10, do versos 1 até o 9. João 10, do 1 até o 9. Amém? Amém. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o cordeiro abre as portas. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Amém. Antes de começarmos a falar sobre aquilo que Jesus quis dizer com a figura da porta, ele sendo a porta, é interessante a gente entender que esse discurso, e nesse cenário que nós vemos aqui, ele se inicia após Jesus operar um milagre num homem que era cego. Então, o cenário que nós encontramos essa noite, diante dessa palavra, é esse. É Jesus, aquele homem que foi restaurado a sua visão, os fariseus e alguns judeus. Então, frente a isso, logo após Jesus haver curado aquele homem, isso foi um dia de sábado, o homem foi levado até os fariseus. Ali ele foi questionado como aconteceu a cura. Aí ele disse que encontrou com Jesus e afirmou que Jesus, ao fazer isso, seria alguém de Deus, porque quem não fosse de Deus não tinha como fazer esse milagre, trazer visão ao cego. E quando ouviram isso da parte dele, eles expulsaram da sinagoga. Não aceitaram aquela pessoa, porque eles também rejeitavam Jesus. Não aceitavam Jesus. Pelo fato dessa pessoa ter confessado que Jesus havia feito aquela cura na vida dele, ele foi expulso da sinagoga. Logo depois, mais à frente, Jesus encontra com ele. Aí numa conversa, Jesus encontrando com ele, Jesus pergunta a ele: "Crês tu, o filho do homem?" E ele responde: "Quem é, Senhor, para que eu creia nele?" Jesus lhe disse: "Já o tenho visto e há o que falar contigo." Então ele afirmou: "Creio, Senhor." Depois disso, Jesus anunciou: "Vim neste mundo para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que vejam, sejam cegados." Alguns fariseus ouviram e perguntaram: "Nós também somos cegos?" Jesus respondeu: "Se fosse, não teria pecado. Mas agora dizes: vemos, por isso permanece o vosso pecado." A autoconfiança desses fariseus que provaram que eles eram cegos e, portanto, em seus pecados. A eles, nessa circunstância, Cristo entrega essa parábola do pastor e suas ovelhas. Logo a seguinte, depois disso acontecer, Jesus vai e explica a parábola das ovelhas. Em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Então Jesus agora, de outra maneira, tem que explicar para ele. A gente sabe que na Palestina, nas áreas em que se pastoreava, havia alguns animais selvagens, e havia em cada aldeia um aprisco, que era uma propriedade comum dos fazendeiros. Era protegida por um muro de cerca de 3 ou 4 metros de altura, e ao cair da noite, vários pastores diferentes conduziam esses rebanhos até a porta do aprisco.
deixando aos cuidados do porteiro, enquanto procurava hospedagem ou iam para casa. Então, o aprisco era um local onde os pastores geralmente deixavam suas ovelhas lá, né, à noite, e de manhã cedo iam buscar essas ovelhas. Então, essa figura que Jesus usa, esse exemplo que Jesus usa para mostrar. E na porta ficava o porteiro de guarda durante a noite, pronto para proteger as ovelhas contra ladrões, salteadores, contra animais selvagens. De manhã, quando os pastores voltavam, o porteiro permitia que cada um entrasse pela porta e chamasse a cada uma das suas ovelhas. Então, apesar de estarem todas misturadas, quando o pastor chamava a sua ovelha, elas respondiam a sua voz, porque elas reconheciam a voz do pastor. E essa é a figura que Jesus usava em João 10:2. O aprisco aqui não se refere ao céu, porque ladrões e salteadores não podem entrar lá. Não é também a igreja, pois o pastor não tira suas ovelhas. O aprisco aqui referido é sobre o judaísmo, alguns dos eleitos que se encontravam em contraste entre o verdadeiro e o falso pastor, Cristo e os fariseus. Jesus está dando esse exemplo aqui, né? Que ele é aquele verdadeiro pastor, em contraste com aqueles fariseus que eram os falsos pastores, que estavam ali apenas para usurpar as suas ovelhas. A porta que nos fala aqui neste primeiro capítulo se refere à maneira legal de entrada para o pastor encontrar as suas ovelhas. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então vemos que, enquanto o porteiro estava ali tomando conta das suas ovelhas, só a única pessoa que liberava para poder entrar lá era o verdadeiro pastor. Quando o verdadeiro pastor chegava, chamava suas ovelhas, mesmo sendo misturadas naquele meio ali, elas saíam uma a uma. O pastor conhecia cada uma delas, chamava pelo nome e cada uma saía dele. Então isso que era reconhecido o verdadeiro pastor. Porque se fosse outra pessoa, as ovelhas não iam responder, não iam atender a voz de pessoas estranhas. Então Jesus quer mostrar aqui o significado de que Cristo se apresentou a Israel de maneira lícita, de acordo com as Escrituras. Ele submeteu a todas as condições estabelecidas. Cristo respondeu a tudo que foi escrito sobre o Messias e tomou o caminho da vontade de Deus. Ele havia nascido de uma virgem, do povo da aliança, da linhagem judaica, na cidade de Belém, nascido sob a lei, como diz em Gálatas 4:4, circuncidado ao 8º dia, e posteriormente, na purificação de sua mãe, ele foi apresentado a Deus. A ele, o porteiro abre a porta. O porteiro era aquele que apresentava o pastor às ovelhas. A referência direta aqui, quanto à identidade desse porteiro, foi a João Batista, que preparou o caminho do Senhor. Foi ele que apresentou o pastor a Israel, para se manifestar a Israel, vindo batizar. Em João 1:31. Foi essa a sua confissão. Uma aplicação mais ampla, o porteiro representa o Espírito Santo, que oficialmente atestava as credenciais do Messias e que agora apresenta o Salvador a cada um dos eleitos. Para ele, o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as faz sair. 3 coisas marcaram o pastor genuíno. Primeiro, ele encontrou no aprisco, ele entrou no aprisco pela porta, não escalou muros como os ladrões faziam. Segundo, ele entrou pela porta pelo porteiro abrindo para ele. E terceiro, provou a si mesmo pelas ovelhas, reconhecendo e ouvindo a sua voz. Então essa figura do aprisco é a figura que Jesus usa para mostrar que ele era aquele que havia de vir. Como vimos, a porta aqui era a entrada legítima e designada ao aprisco. E essa figura significa que o Messias veio pelo caminho que a profecia do Antigo Testamento havia marcado. Vamos ver lá em Miqueias 5:3.
Versículo 3. Profecia. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Também diz Jeremias 23, 5, 6. Esse é mais fácil. Jeremias 23, 5, 6. Mais uma profecia que fala sobre a vida do bom pastor. Bem? Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, e reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Bem? Então essas eram profecias que já falavam sobre a vinda do Messias. E mesmo assim, aqueles fariseus não aceitavam. Estavam cegos para ver essa verdade. O cordeiro apresentou o pastor as ovelhas. Não só os profetas deram testemunho de Cristo, mas quando ele apareceu, um precursor o anunciou, apresentando-o ao povo. Quando o verdadeiro pastor de Israel se manifestou, as ovelhas reconheceram a sua voz. O chamado era para seguir, e seguir era tomar o lugar deles, como desprezo, ser rejeitado fora do judaísmo. Em João 9, Cristo mostrou como havia entrado pela porta do aprisco, pois ele veio realizando as obras de Deus. E assim se mostrará na confiança do dono do aprisco, e portanto o pastor aprovou. Os fariseus, ao contrário, resistiam a ele e atacavam as ovelhas. Portanto, esses eram ladrões e assaltantes. O mendigo cego era uma amostra do rebanho, pois se recusaram a ouvir a voz de estranhos. Ele, no entanto, conhecia a voz do pastor e, atraído a ele, encontrou salvação, segurança e sustento. Os fariseus achavam que haviam afastado do lugar de segurança e bênção, mas só então ele havia realmente entrado no verdadeiro lugar da bênção. Se ele tivesse permanecido no judaísmo, teria sido objeto constante de assalto dos ladrões e salteadores. Mas agora ele estava sob os cuidados do verdadeiro pastor, que ao invés de matá-lo, morreria por ele. Interessante que a expulsão do pobre mendigo pelos fariseus era na realidade o pastor que o conduzia no deserto, área do judaísmo, para as pastagens verdejantes do cristianismo. Assim podemos ver o próprio Senhor por trás dos instrumentos humanos, um exemplo de como Deus muitas vezes emprega até mesmo seus inimigos para realizar uma boa ação para o seu povo. Então aquele mal foi feito a ele ali, pelo fato de ele ser expulso do judaísmo. Por ter que de Jesus, Deus usou até aqueles inimigos para abençoar ele, que agora ele saiu do judaísmo e agora entrou no cristianismo. Seus olhos foram abertos e ele saiu daquele modelo de religião que apenas aprisionava. E a partir do verso 7, Jesus usa a figura da porta. A porta das ovelhas. Esta era a porta da comunhão, sagrada dos homens de Deus, dos homens com Deus. Quando uma ovelha passava por aquelas portas, ela não voltava mais. A partir daquele momento, ela iria ser sacrificada. No momento que as ovelhas passavam por aquela porta, indicava que elas iriam morrer a partir daquele momento. Era o momento em que as pessoas ofertavam seus animais, colocavam a mão sobre eles, recebiam o nome da pessoa ali e entravam para ser sacrificado. Então, Jesus se refere a essa porta, é que ele era aquele sacrifício. Ele agora representa aquele sacrifício vivo, que é o meio de ligação entre o homem e Deus. Isso corresponde a todas as alegações feitas em seu nome, de que ele, em toda a sua plenitude, de sua personalidade, sempre foi o único meio pelo qual, na teocracia ou a ideia,
os homens se aproximassem do Pai. Ele é o anjo da aliança, a rocha no deserto, o grande sumo sacerdote, o grito sobre o lugar santo, o sacrifício propiciatório, o profeta, o rei. Ele é quem sempre deu consolo e paz ao seu povo. Ele é o único método, agência, realidade, na qual não apenas os pastores, mas as ovelhas entram no rebanho e daí saem para pastar. Então tudo isso aqui representa Jesus, que Ele é o único meio, a única porta de passagem do homem chegar a Deus. Em João 10:9, observando bem o termo que Cristo usa aqui, no verso 7 ele fala: eu sou a porta das ovelhas. No verso 9 ele diz: eu sou a porta. E ele segue: se alguém entrar, será salvo. Por que essa mudança na linguagem? Porque até esse ponto o Senhor estava se referindo aos israelitas, eleitos, que estavam conduzindo para fora do judaísmo. Mas agora seu coração alcança os eleitos entre os gentios, pois não somente ele era o ministro da circuncisão para a verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, mas ele também veio para que os gentios glorificassem a Deus por sua misericórdia. Em Romanos 15, 8 e 9. Romanos 15, 8 e 9. Diz assim: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu os glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. A porta do versículo 1 era o caminho designado por Deus para o pastor entrar no judaísmo. A porta do versículo 7 era a saída do judaísmo por Cristo conduzindo os eleitos. A porta do verso 9 tem a ver com a salvação tanto de judeus como para os gentios. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Por mim, se alguém entrar, será salvo. Esta é a porta para a presença de Deus. Por natureza estamos separados, alienados de Deus. O pecado é uma barreira, se interpõe e nos impede de sua presença santa. É uma das primeiras coisas que uma alma convicta se torna consciente. Eu estou contaminado e condenado. Como eu posso me aproximar de Deus? Eu sou feito para perceber a distância culpada daquele que é luz. Como posso então me reconciliar com Ele? Então a palavra de Deus, eu aprendo a resposta do céu para essas perguntas solenes. O Senhor superou aquele terrível abismo em que me separava de Deus. Ele superou, por isso tomando o meu lugar e sendo feito a maldição em meu lugar, e como a alma exercitada se curva a sentença da condenação de Deus e recebe pela fé a maravilhosa provisão que sua graça fez. Eu, como todos os crentes, aprendo o sangue de Cristo. Em Efésios 2,13 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, Jesus está querendo dizer aqui que Ele é o meio pelo qual nos aproximamos de Deus. Não existe nenhum outro meio. E Ele é a porta. E esse significado da porta é esse: que apenas o sangue de Jesus é que nos leva a Deus. A alma que crê no testemunho de Deus, na verdade, da salvação somente por Cristo, imediatamente está na presença de Deus. Eu sou a porta. Havia apenas uma porta na arca, na qual Noé e sua família encontraram abrigo do dilúvio. Havia também somente uma porta para o tabernáculo, que era a habitação de Deus. Portanto, apenas uma porta para a bênção do Pai. Em Atos 4. Em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. E novamente, eu sou o caminho, disse Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Ele é a porta. Você já entrou por essa porta?
Lembre-se que uma porta não é para ser vista, admirada, mas para ser usada. Nem precisa bater, a porta está aberta e aberta para qualquer homem. E em breve essa porta se fechará. Em Lucas 13:25 diz assim: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Pois o atual dia da salvação será seguido pelo grande dia da ira. Entre então enquanto há tempo. Então é interessante notarmos que nós reconhecemos Cristo como a porta, nós somos salvos. Mas ainda assim existem pessoas que não recebem Cristo como Salvador. Elas até participam de cultos, estão ali à frente da porta, mas não tomam a atitude de reconhecer que apenas quando ela aceitar Jesus no seu coração, quando ela crer que ela é uma pecadora, que ela depende do sangue de Cristo para purificar, que ela vai realmente se tornar salva, se tornar uma filha de Deus. É isso que Jesus está querendo mostrar aqui. Eu sou a porta, por mim, se alguém entrar, será salvo. Jesus não disse: se alguém entrar, será salvo, mas por mim, se alguém entrar. O homem não pode entrar por si mesmo, pois estando morto por natureza em delitos e pecados, ele é perfeitamente desamparado. É somente pela ajuda divina, pela transmissão a nós de poder sobrenatural, que qualquer um pode ser salvo. Sem Cristo nada podemos fazer. Então só Deus é capaz dele mesmo vir e realizar essa obra, de nos salvar, e apenas com a sua voz, assim como as ovelhas reconheceram o seu verdadeiro pastor. Nós vemos que, como os apóstolos foi assim, Jesus chegava diante deles, falava: vem e segue. Então eles ouviram aquela voz, e ao reconhecer isso, eles iam até o Senhor. Então é só o poder de Deus que é capaz de despertar esse desejo do coração, essa liberdade da pessoa ouvir essa voz e deixar tudo e seguir a Cristo. Fez assim com Zaqueu, fez assim com Mateus e com muitos outros que nós vimos também. Eu sou a porta, por mim, se alguém entrar, será salvo, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Entrar e sair de uma forma figurativa e expressar a liberdade perfeita. Algo muito diferente das experiências até mesmo dos israelitas, salvos sob a lei de Moisés. Um dos principais desígnios da lei cerimonial era cercar os israelitas em ordenanças que os mantinham separados de todas as nações. Mas isso foi encerrado em Cristo, por meio da sua morte. A parede de separação do meio foi derrubada. Assim, suas ovelhas estão livres para sair, para entrar e sair. Então, vemos que quando nós encontramos a Cristo, nós temos a liberdade de sair. Não somos como aquela religião que fazia separação entre as pessoas. Nos momentos que você encontra Cristo, você tem liberdade para ir e para vir. Você pode vir, se alimentar ali no rebanho, pode sair para também levar a palavra e mostrar a outros a necessidade de se encontrar com Cristo. Então, a partir do momento que nós encontramos Cristo, e esse desejo dos nossos corações, de poder compartilhar tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e não ficar guardando aquilo para nós mesmos, para poder sair e manifestar a graça de Deus a outras pessoas também. No livro de Neemias, capítulo 3, dos 10 portões mencionados ali, apenas o portão das ovelhas, não há fechaduras e trancos mencionados. Este capítulo diz respeito à remanescente após o cativeiro e claramente denuncia de uma maneira maravilhosa a verdade aqui ensinada por Cristo, a plenitude dessa liberdade e a relação com outros santos e na libertação dos julgos da lei. Então a lei aprisionava, a lei fazia com que as pessoas tornassem separadas dos outros, mas a libertação em Cristo não. Quando encontramos Cristo, nós podemos sair e fazer algo diferente. E no verso 9 diz: encontre pastagem, fala da provisão graciosa feita para o alimento das ovelhas. Nossas mentes imediatamente voltam para o Salmo
incomparável, que registra o jubiloso testemunho dos santos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes, ele me conduz a águas tranquilas. Os pastos não falam apenas de comida, mas também de descanso. Isso também é parte daquela porção que é Cristo. Então Cristo propõe, a cada um daqueles que entram por esse caminho, que servem, que aceitam passar por essa porta, para pastos verdejantes, para que possamos alimentar, para que possamos encontrar água, assim como o bom pastor conduz as ovelhas para pastos verdejantes, para poder alimentar com pastagens novas, assim também Cristo faz com cada um de nós, e nos conduz seguramente. No verso 9, temos 7 coisas que são numeradas neste versículo. Eu sou a porta. Então quer dizer que Cristo, Ele é o nosso único caminho. A segunda coisa, por mim, se alguém entrar. Cristo é o doador do poder. Só Ele é que pode fazer com que as ovelhas entrem. Aqui nós vemos que aqueles fariseus, eles não aceitavam. Jesus colocou parábolas por ele, aqui no verso 10. Essa parábola que Jesus falou a eles não compreenderam, porque eles estavam endurecidos, porque de maneira nenhuma receberam aquela palavra do Senhor Jesus. Mas aquele jovem, ao encontrar com Jesus, após ele ser restaurado da sua cegueira, ele creu no Senhor. Aí os seus olhos foram abertos e ele pôde participar da bênção. Então ele recebeu. Ele era uma ovelha perdida, que ouvia a voz do pastor e pôde entrar na bênção. Se alguém entrar, Cristo é o Salvador para judeus e gentios. Verso 4: se alguém entrar, Cristo é apropriado para um único ato de fé. A quinta coisa também que esse versículo propõe, que ele será salvo. Vemos Cristo como libertador da penalidade. Sexta coisa que podemos ver é que ele entrará e sairá. Cristo como emancipador de toda a escravidão. Então temos toda a liberdade dele. E a sétima coisa que encontra em pastagem, Cristo como sustento, como sustentador de seu povo. Então é interessante vermos aqui como Cristo usa essa figura da porta, para mostrar que Ele era aquele que havia de vir. Ele era aquele no qual todas as profecias apontavam, que Ele seria o Messias, que Ele seria aquele que ia vir para salvar o seu povo. Interessante também é que o versículo que apresenta Cristo como cumpridor da oração de Moisés. E Moisés falou ao Senhor dizendo, vamos ver aqui em número 27, do 15 ao 17. Número 27, do 15 ao 17. Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um nome sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então vemos aqui também se cumprir, essa profecia, essa oração que Moisés faz, de pedir que algum pastor venha, pedindo ao Deus dos Espíritos, que põe sobre a congregação um homem que saia diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Então vemos aqui todo o cuidado de Cristo, Cristo sendo aquele que vinha segundo cada profecia. Então nós possamos nessa noite ter isso nos corações, que Cristo é a porta, que Cristo é o único meio de encontrarmos salvação. E nós, como ovelhas suas,
devemos ouvir a sua voz, devemos caminhar como ele caminhou, porque vemos que o pastor, ele sempre avisa as suas ovelhas, e sempre vai mostrar que o caminho era seguro. É interessante também que até uma passada, sobre o pastor de ovelhas, em um determinado momento, as ovelhas tinham que passar por um riacho, eles estavam com medo. Aí o pastor fez o quê? Pegou uma daquelas no colo, atravessou o riacho e colocou do outro lado. Logo que as outras viram, elas seguiram, porque elas viram que ali era um caminho seguro. E Jesus é aquele que vai à nossa frente, para nos mostrar o caminho seguro. Ele nunca vai mandar nós fazer nada que ele nunca fez. Então ele sempre vai estar na nossa frente. Nós sempre temos que ser aquelas ovelhas que ouvem a sua voz. Amém? Então que nós não possamos, ter os nossos corações e receber nosso Deus Jesus como apoio das ovelhas. Amém? Vamos colocar de pé.